Imagine o som mais aterrorizante que você já ouviu. Não é apenas um ruído, é o estrondo que faz a terra vibrar sob seus pés. As árvores se dobram até tocarem o solo, as folhas são arrancadas pela pressão do ar, e o céu se parte em clarões cegantes. É uma força bruta, incontrolável, capaz de silenciar qualquer tentativa humana de resistência. Agora, pare por um segundo. O que aconteceria se eu te dissesse que esse mesmo poder, esse rugido que faz as montanhas tremerem, é a única coisa capaz de trazer paz absoluta ao seu peito? O caos lá fora é real. As tempestades da vida não pedem licença para entrar. Elas derrubam planos e estremecem a segurança que você levou anos para construir. Mas, no meio desse turbilhão, onde você busca abrigo? Como encontrar uma força inabalável quando o chão parece ceder? Não estamos falando de fugir do problema. Estamos falando de algo muito maior. Você sabe como encontrar essa paz no centro do furacão? A resposta não está no silêncio, mas na fonte de toda a autoridade. Vamos descobrir como a voz que faz o mundo tremer se torna a âncora da sua alma. Ouça agora as palavras do Salmo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. A convocação é direta. Não se trata de uma sugestão, mas de uma ordem que ecoa sobre os tronos da terra. O texto exige que toda autoridade humana se curve e reconheça a soberania absoluta que precede qualquer ação. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Imagine o impacto. Onde antes havia apenas o balanço caótico do oceano e o choque das ondas, agora há uma direção. O Deus da glória troveja. O som não é disperso. Ele tem um alvo, um peso, uma intenção clara que domina a vastidão das águas. O Senhor está sobre as muitas águas, mantendo o controle total sobre o que não pode ser contido por mãos humanas. A cada sílaba, a reverência se intensifica. A criação não apenas observa, ela responde. As águas se acalmam sob o peso desse comando. A autoridade que você busca não é um conceito. É uma presença que se impõe sobre o caos, estabelecendo ordem onde antes só existia a desordem do mar agitado. Sinta essa força. Ela não pede permissão, ela governa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Veja agora o que acontece quando essa voz ecoa. Ela quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Imagine a madeira mais densa e resistente, árvores que enfrentaram séculos de ventos, sendo partidas ao meio como gravetos secos. Ele as faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A terra não apenas treme, ela reage com um movimento brusco, como se o próprio solo tentasse escapar daquela presença. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. O calor se dissipa, as chamas se dividem e perdem sua força destrutiva. O deserto de Cádiz não permanece estático. Ele treme sob a intensidade desse comando. A areia se desloca. As dunas mudam de lugar. A vastidão árida sente o peso da autoridade que a atravessa. A voz do Senhor faz as servas terem crias e desnuda as florestas. A vida e a destruição seguem o curso dessa ordem. Onde a voz toca, o terreno se transforma. A natureza não opõe resistência. Ela se curva, ela se parte, ela se move. A criação, em toda a sua magnitude, reconhece que não há força capaz de sustentar-se diante do que acaba de falar. Agora, pausamos o olhar sobre a natureza para entender o que esses versículos exigem de nós. Versículos 1 e 2. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Davi convoca todos a reconhecerem a autoridade absoluta. Perceba o movimento. Não estamos aqui para apresentar uma lista de desejos ou pedir alívio imediato para as nossas dores. O processo começa antes. Envolve dobrar os joelhos, baixar a guarda e entender quem Ele é. É um exercício de alinhar sua mente à soberania que rege o universo. Quando você coloca a glória do nome dele acima de qualquer urgência pessoal, o peso do seu problema começa a mudar de lugar. Versículos 3 e 4. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. A voz não é um sussurro inaudível ou uma sugestão fraca. Ela é comparada a uma tempestade que domina tudo. Ela tem autoridade sobre o que é vasto e caótico. Ao reconhecer essa força,
o medo deixa de ser o protagonista. A clareza mental surge quando você entende que a mesma voz que comanda o trovão está direcionada a você. É preciso parar de tentar controlar o caos e permitir que a voz de autoridade estabeleça a ordem necessária. O reconhecimento precede a paz. Prosseguimos para os versículos 5 e 6. A força de Deus encontra o que há de mais rígido na criação. Os cedros do Líbano, árvores que dominam a paisagem com troncos maciços e raízes profundas, não permanecem eretos. Eles se dobram. A resistência humana, muitas vezes comparada a essa força sólida e inabalável que cultivamos ao longo dos anos, submete-se ao comando divino. Observe a cena. O que parecia impossível de mover, o que parecia firme demais para ser alterado, subitamente curva-se até o solo. É uma lição de perspectiva. Versículos 7 e 8. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo e faz tremer o deserto de Cádiz. Onde Deus fala, os elementos reagem instantaneamente. O fogo se divide, as dunas se deslocam sob o impacto. Se até a natureza, com toda a sua densidade e poder destrutivo, responde imediatamente à autoridade, o que resta para a nossa resistência? Perceba a inutilidade de tentar sustentar o controle sobre as próprias tempestades. A rigidez cede lugar à submissão. O que você considerava inabalável na sua vida, o pilar que você jurou que nunca cairia, perde a sua solidez. A autoridade de Deus não pede licença. Ela reconfigura o terreno. Diante desse comando, a nossa necessidade de controle desmorona e a pequena escala da nossa força torna-se evidente, abrindo espaço para uma realidade muito maior. Chegamos ao ápice do Salmo, no versículo 10. O Senhor preside aos dilúvios. O Senhor se assenta como rei, para sempre. Imagine o cenário. Águas que transbordam, o leito dos rios que desaparece, a terra sendo engolida pela força da enxurrada. Tudo ao redor está em movimento acelerado, sem direção, em puro estado de colapso. No meio desse cenário de destruição, onde qualquer estrutura humana seria varrida em segundos, surge uma imagem de calma absoluta. Deus não está desesperado, Ele não está lutando para conter as águas, e muito menos perdido no meio do desastre. Ele está sentado. O trono permanece fixo, intocável, acima de toda a elevação do nível das águas. Governar o dilúvio não é apenas observar o caos, é manter a autoridade total quando tudo o resto perde a forma. A crise, que para você parece ser o fim de todas as coisas, é o lugar onde ele exerce o seu reinado. O impacto dessa cena é imediato. A sua insegurança perde o sentido diante de um soberano que não se levanta, não se abala e não se retira do seu posto. Onde você vê uma tempestade incontrolável, ele vê o domínio pleno. Ele não apenas atravessa a crise, ele preside sobre ela. A segurança não vem da ausência de água ou da calmaria do tempo, mas da certeza de quem está sentado no trono enquanto o mundo ao redor se agita. Agora, contemple o paradoxo final do versículo 11. A mesma voz que faz a terra tremer é a que entrega força e paz ao seu povo. Pense no impacto. O som que reverbera nas fundações do mundo, capaz de mover montanhas e fragmentar rochas, não é um agente de destruição para você, mas um selo de proteção. O medo que antes paralisava seus movimentos, diante da magnitude dessa autoridade, converte-se em confiança. Sinta o contraste. Onde antes havia o tremor das pernas e a respiração ofegante pelo caos iminente, agora surge uma estabilidade concreta. Se o Criador do Trovão é quem dita a sua paz, então a sua segurança não é uma ilusão, mas um decreto. A paz não chega como uma ausência de barulho, mas como uma presença inabalável que se instala no seu peito enquanto o mundo lá fora ainda ecoa o estrondo. Você não precisa mais lutar para manter o equilíbrio. A autoridade que governa o dilúvio é a mesma que sustenta o seu passo. Onde a sua força falhou, a força dele preenche o vazio. O medo perde o chão, a dúvida perde o argumento. Você para de olhar para a altura das ondas e fixa o olhar na soberania da voz que as comanda. É um momento de rendição total, onde a sua agitação interna finalmente encontra o ponto de parada e silencia diante da autoridade que estabelece a ordem e a bênção sobre a sua vida.
Em resumo, este salmo não é um conjunto de conceitos distantes, mas um mapa prático para os seus dias. O poder que descrevemos aqui não é uma força abstrata, é a realidade que controla as tempestades reais que você enfrenta. Quando você compreende, de fato, que o Criador está sentado no trono acima de qualquer problema que o assola, a ansiedade perde o fundamento. O aperto no peito, a respiração curta e o pensamento acelerado cedem lugar à paz prometida. Não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma firmeza que nasce da soberania dele sobre o seu caos. Se este conteúdo ajudou você a enxergar a mão de Deus agindo no meio da sua tempestade pessoal, não pare por aqui. Inscreva-se agora no canal para continuar acompanhando reflexões que fortaleceram sua caminhada diária. Cada vídeo é um passo a mais para construir essa confiança inabalável. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e prepare-se para transformar a sua perspectiva diante dos desafios. Estamos juntos nesta jornada de fortalecimento espiritual. Até o próximo vídeo, onde continuaremos aprofundando nossa compreensão sobre a autoridade e a paz que sustentam a sua vida todos os dias.